Olá, pessoal. Professor Bruno Medeiros de História para mais um vídeo da minha série aqui sobre efemérides para o vestibular de 2024, que pode te ajudar aí com, uma percepção de como certos assuntos podem ser abordados, porque eles estão completando datas muito simbólicas. E aqui nesse vídeo eu vou falar de três personagens da política europeia que estão relacionados a eventos que completam 100 anos, 90 anos e 70 anos, tá? Estou falando do Adolfinho, né, Adolf Hitler, Lenin, né, o primeiro governante da União Soviética, e Stalin, né, que também governou a União Soviética. Bom, vamos falar primeiro aqui de um evento, né, que é o Putsch da cervejaria de Munique, que inclusive foi tema de questão já na prova da Faculdade de Medicina de Jundiaí, tá? A prova que aconteceu no domingo passado. Tem vídeo aqui no canal com a resolução dessa prova, pessoal. Teve uma questão relacionando esse evento, tá? Eu peguei aqui a matéria da BBC para comentar porque ela tem aqui, ó, uma fotografia do evento, ó. Então você tem aqui essa matéria já tem 2 anos, né? Então ela fala, mas não relacionando aí a centenário. E aqui você tem, né, um ambiente bem lotado de homens, né, pessoas ali, e Adolf Hitler ali discursando, né, num púlpito. Havia um comício, tá, nesse local, e aí o Hitler, né, invade o palco e toma a palavra, né? Então, olha só, inclusive, essa matéria aqui da BBC, parte dela está reproduzida, tá na questão da Faculdade de Medicina de Jundiaí, não está acreditado, mas o texto é muito parecido, ó. Na noite de 8 para 9 de novembro de 23, um jovem de ascendência austríaca invadiu um comício político que era realizado, né, na Brauben, né, essa marca eu não consigo falar, uma das maiores cervejarias de Munique na Alemanha. De arma em punho, ele falou aos presentes na movimentada cervejaria sobre a revolução social que devolveria à Alemanha a glória que havia perdido após a Primeira Guerra Mundial. Bom, então aqui a gente já tem algumas questões importantes. Primeiro, essa questão, né? O Hitler era de origem austríaca, mas austríacos e alemães têm origens germânicas, então no projeto de unificação alemã havia, né, a proposta da grande Alemanha, que incluiria a Alemanha e a Áustria como um único país. Né? Hitler, obviamente, era favorável a esse conceito, tanto que depois que chegou ao poder, anexou a Áustria, né, no Terceiro Reich. E aqui o revanchismo, né, com relação à derrota na Primeira Guerra Mundial e o próprio fato do Hitler ter sido um homem que lutou na Primeira Guerra Mundial, né, toda a questão do Tratado de Versalhes. Então, esse movimento que agora em novembro atinge aí a marca de um século, né, do seu ocorrido, é ali o primeiro momento de grande exposição política das ideias, né, do Hitler, dessa ideia nacionalista, dessa ideia revanchista, que vai dar no nazismo, tá? O Hitler é preso depois desse evento, tá? Ele é preso, mas isso dá a ele grande popularidade. Então, assim, há 100 anos ele começa esse movimento, né? Ele fala dessa ideia de revolução social, porque a gente tem que lembrar aqui o nazismo, né? Não é meramente um movimento político, econômico, né? Dentro daquilo que a gente entende por doutrinas totalitárias. Ele preconiza todo um modo de vida, todo um rearranjo da sociedade. Então, de fato, se trata de uma revolução social, né, uma ideia de mudar os hábitos, né, da Alemanha, afastar da vida social aquilo que dentro da percepção nazista não era considerado alemão, não era considerado adequado, e isso obviamente depois transborda-se para o antissemitismo, para a perseguição aos judeus, né, para a perseguição aos comunistas, perseguição a estrangeiros, perseguição a religiões minoritárias, ou seja, tudo isso pode ser pano de fundo, né, para você falar destes temas que são extremamente atuais. Então, isso aí tem relação direta com a ascensão do nazismo.
E aí nós temos, na sequência, né, curiosamente, o Hitler ele faz isso em 23, só lembrando que a Itália já vivia sob o regime fascista do Mussolini, tá? Chega ao poder em 22. E aí nós temos, 10 anos depois desse movimento da cervejaria de Munique, o Hitler chegando ao poder em 1933. Então faz 90 anos que o nazismo chegou ao poder na Alemanha. Tá? Esse site aqui, Enciclopédia do Holocausto, é um museu do Holocausto, tá? E aí ele tem, né, sites bons, tem versões em várias línguas, né? Então ele tem uma versão aqui em português, né? E aqui tem todo o histórico, né? E aqui duas coisas que são importantes, né? Ele chega ao poder em 33, depois de ter disputado a eleição para presidente da Alemanha. Então vamos lembrar que a República de Weimar, né, era uma república parlamentarista, como aliás a Alemanha é atualmente. E aí você tem o cargo de presidente eleito pela votação dos cidadãos, mas o cargo de chanceler, o cargo de primeiro-ministro, é um cargo que é por nomeação, por um arranjo, né? Normalmente o partido que tem a maioria no parlamento, ou se isso não acontece, né, uma composição entre os partidos do parlamento que formam uma maioria, e aí o líder desta maioria se torna o primeiro-ministro, o chanceler. Bom, o que acontece? O Adolf Hitler ele não ganha a eleição presidencial, ele fica em segundo lugar, porém o partido nazista demonstra uma grande força nessas eleições, e isso leva o Hitler a ser nomeado chanceler, tá? E aqui tem duas coisas importantes, né? Ó, alguns equívocos sobre como o Hitler chegou ao poder. Isso é interessante porque várias pessoas fazem esse equívoco. Pessoal, Hitler não tomou o poder por um golpe. Ele chegou ao poder pelos mecanismos políticos previstos na República de Weimar para o cargo de primeiro-ministro, em 33. Ele não foi eleito, então, para esse cargo. O partido nazista, em um arranjo político, conseguiram que ele fosse nomeado pelo presidente. Tá? Isso em 33. Mas o vestibular de vocês, ele é um vestibular 2022. Ou seja, a gente também pode mencionar elementos que ocorreram em 1934. Então, o que acontece? Em 33, o Hitler ele é primeiro-ministro. Porém, o que vai acontecer entre 33 e 34 é uma sequência de fatos que vão de fato levar o Hitler a se tornar o único poder na Alemanha. Tá? Então nós temos o incêndio no parlamento, né, o incêndio do Reichstag, o fechamento do parlamento, a supressão dos partidos políticos, e isso vai acumulando poder na mão do Hitler, e a morte do presidente. Então, em 1934, é que começa o Terceiro Reich. Então, entre 33 e 34, o Adolf Hitler ele é chanceler naquilo que seria o último ano da República Parlamentarista de Weimar. Já em 34, não. Você já não tem os outros atores políticos da Alemanha. Você tem todo o poder concentrado na mão do Partido Nazista. E aí o próprio Partido Nazista, a sua hierarquia interna, se torna a hierarquia do Estado alemão. E aí funda-se na Alemanha um totalitarismo que é o nazismo, que é quando você só tem um grupo político, uma ideologia, uma orientação, e isso passa a reger toda a vida da sociedade, tá? Tem uma aula aqui no canal sobre regimes totalitários, eu vou deixar o link aqui no card, tá? Para não me estender aqui, mas em termos bem sucintos é isso. Então, ó, nazismo, que é um termo clássico pra caramba de vestibular, tem aí alguns apelos, né, com relação a efemérides para aparecer. E aí, falando de política e também para depois manter no tema de totalitarismo, nós vamos voltar lá para 1924, que
é centenário, então, da morte do Lenin. Então, pensando aí que o seu vestibular é 2024, né? Em 1924, o Lenin, que é o grande líder da Revolução Russa, morre, tá? Então, vamos lá, o Lenin, ele lidera a Revolução Bolchevique em outubro de 17, assume o governo, tá? Vai governar até 24. O que, que o Lenin faz nesse período de governo dele? Nesse período de governo, ele implanta, né, as primeiras grandes tentativas de socialismo na Rússia. Então, ele vai estatizar as terras, as fábricas, né, os meios de produção, vai universalizar serviços como saúde, educação. Obviamente, o Estado, né, vai encampar esses serviços, e aí, dentro de uma lógica socialista, eles depois serão ampliados de forma, né, a progressivamente contemplar toda a população. É óbvio que durante o período de governo do Lenin, nós não observamos a conclusão desses processos, né, pessoal? É um período curto até, e vamos pensar, né? A União Soviética era um país que sai de uma Primeira Guerra Mundial, a Rússia czarista era super atrasada em termos de desenvolvimento industrial, era um país camponês, era um país com sérias deficiências de infraestrutura. Obviamente que durante o governo do Lenin não houve tempo hábil suficiente para você concluir todos esses projetos, mas eles estavam postos. Se daria ou não, isso é outra questão, né? Até onde seria o alcance real dessas propostas do Lenin. Mas havia no período do Lenin uma clara inclinação à ideia de que a revolução ela deveria progredir de modo a que em um futuro, né, o Estado, a necessidade do Estado, do socialismo, fosse reduzida de modo a caminhar para o comunismo, que só existe no plano teórico. Com a morte do Lenin, a cúpula, né, do Partido Comunista Soviético optou por Stalin como governante. Então, ó, 1924 é centenário da morte de Lenin e centenário do início do stalinismo, que é o período de governo da União Soviética que se afasta dessa ideia de caminhar progressivamente para uma redução do papel do Estado e chegar ao comunismo. E aí você vai ter, né, dentro do stalinismo, a ideia de reforço do papel do Estado, uma tendência ao autoritarismo, tanto que o stalinismo é uma forma de totalitarismo. Então, de um certo ponto de vista, o que o stalinismo fez para a União Soviética é uma subversão da proposta original, que era caminhar para o comunismo, ou seja, ampliar os direitos individuais, ampliar, né, as redes de solidariedade, ampliar a interação entre os indivíduos, e você substituir isso por uma ideia de autoritarismo, de um socialismo de cima para baixo, tá? Um regime também com viés bastante militarista. Então você tem o stalinismo sendo colocado. Uma última efeméride, uma última curiosidade, repara aqui, ó, o Stalin nasceu em 1879 e faleceu em 1953. Então, este ano de 2023 faz 70 anos do fim do stalinismo, né? 70 anos da morte de Stalin. Então, também é um bom tema se a gente for pensar, né, nessa questão da trajetória histórica do Stalin, né? Porque o Stalin ele assume em 24, ele vai atravessar a Segunda Guerra Mundial e ele é o primeiro presidente da União Soviética de uma Guerra Fria, né? Então, corrida espacial, a corrida armamentista nuclear, isso tudo se inicia ainda no período do Stalin, tá? E também a questão de que o stalinismo é acusado de diversos crimes, né? O Holocausto, o genocídio contra os ucranianos, que é uma coisa interessante, dada a atual guerra com a Ucrânia, tá? Tem vídeo aqui no canal também sobre o genocídio ucraniano, tá? Que é da década de 30.
e a questão dos crimes de Stalin que são denunciados pelo seu sucessor, pelo Nikita Khrushchev, né? Manutenção de campos de prisioneiros, campos de trabalhos forçados, coisas do gênero. Então, denúncia de violação de direitos humanos, genocídio, autoritarismo, tá? Totalitarismo, envolvimento nas guerras mundiais. Esses elementos aproximam Stalin de Hitler. Então, como já são temas bastante complexos e bastante recorrentes nos vestibulares, fica aí a dica que também pode aparecer algo mencionando esses personagens por conta dessas datas, ou seja, a incidência pode ser um pouco maior, tá? Então, pessoal, eu vou deixar aqui o link para as resoluções e os vídeos que eu comentei, além de outras listas. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma ideia, fala, pô, mas tem uma outra data aí que eu acho que pode aparecer, coloca aí no campo dos comentários, porque eu vou gravar mais vídeos na semana que vem para falar desse tema, beleza? Fora isso, deixa o like, se inscreve e até o próximo vídeo.